Todo relacionamento é uma fonte importante de vida espiritual. Eu sei que nós não estamos muito acostumados a pensar sobre isso. É mais fácil a gente falar de vida espiritual a partir de uma relação que nós estabelecemos com Deus. Sim, mas nós não podemos nos esquecer que a relação com Deus nos ensina e nos sugere a estabelecer relações humanas. Toda oração é uma espécie de enfrentamento. Eu coloco a minha realidade diante de Deus e tento ouvir o que Ele tem a me dizer sobre aquilo. Mas nós precisamos entender que, do enfrentamento que a oração nos permite, deverão nascer os enfrentamentos com as pessoas que estão fazendo parte da nossa vida emocional. Sim, porque às vezes o mal-estar emocional é causado por relacionamentos doentios, vínculos que não são saudáveis e que estão influenciando na saúde da minha espiritualidade. Às vezes eu encontro pessoas que rezam, mas estão sempre infelizes, insatisfeitas. É porque está faltando oração? Não. É que está faltando o segundo passo da oração, que é mudar muitas vezes a regra do jogo, reposicionar as pessoas, ter coragem de dizer não àquilo que nos afeta e que nos causa um prejuízo além do que é justo, porque toda relação humana comporta prejuízos e vantagens. Mas quando uma relação está me causando somente prejuízo, eu preciso revê-la. E tudo isso é espiritualidade. As pessoas que compõem a nossa ambiência afetiva, emocional, essas que nos influenciam, que de alguma forma participam na construção da nossa vida, todas essas pessoas precisam ser diariamente enfrentadas, ainda que não concretamente, mas pelo menos no entendimento e na reflexão. Qual é o papel dessas pessoas na minha vida? Essas pessoas estão favoráveis ao meu crescimento espiritual, à minha evolução humana, ou estão sendo obstáculo? O enfrentamento é justamente o momento em que a gente reposiciona, em que a gente diz o que precisa ser dito e também ouve o que precisa ser ouvido. Pense um pouco mais na importância dos seus vínculos, dos seus relacionamentos na sua vida espiritual. Não separe amigos de Deus. Não separe família de Deus. Faz tudo parte. Tudo está junto. Se eu quiser viver um crescimento espiritual em Deus, eu preciso viver um crescimento espiritual com as pessoas que estão ao meu lado. Aí sim, a nossa saúde é mais integral. E nós estamos falando de uma espiritualidade que abarca o mundo, que não nos aliena, mas nos incorpora numa responsabilidade de tornar a nossa vida e a vida de quem estiver ao nosso lado um pouco melhor. A espiritualidade é um caminho que nós trilhamos o tempo todo. Não é um momento isolado da nossa vida, não. Se você quiser, tudo é espiritual, porque tudo sopra sopro dentro de nós. Mas também sopra desânimo, sopra pessimismo. Reveja os seus vínculos. O que esses vínculos sopram dentro de você? Eles lhe encorajam? Eles lhe fazem chegar ao melhor de si? Ou eles, mediante uma prática muitas vezes desonesta, lhe reificam, lhe paralisam naquele pouco que você já achou de você? Há um horizonte a ser desbravado e somente a espiritualidade nos faz chegar ao melhor de nós mesmos. Espiritualidade e convivência nunca se separam. Boa tarde, meu povo. Tudo bem com vocês por aí? Vamos ligar esse ar. Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para mais um episódio
Estou muito feliz que nós estamos tendo a oportunidade de fazer o nosso encontro com um tema muito especial. Como eu já disse para vocês no início, eu ganhei um grande presente do Café Três Corações. Esse presente chegou justamente porque eu sou embaixador da marca, um projeto social chamado Florada, que tem uma sensibilidade em buscar pelo Brasil afora mulheres que produzem café. E Três Corações descobriu com esse projeto que os melhores cafés produzidos no Brasil são produzidos por mulheres, mulheres especiais, mulheres que produzem artesanalmente esse café. Pega o seu cafezinho aí, estou vendo vocês falando, o meu já está aqui. Mulheres que produzem artesanalmente esse café, que tem uma qualidade fora do comum justamente por ser artesanal. Eu tive a oportunidade de visitar esse projeto o ano passado, na casa de uma cafeicultora, que eu fiquei encantado de ver o processo de produção desse café. Eu já banhei café na vida, foi uma das muitas coisas que eu fiz na minha adolescência. Quando eu morava em Piuí, a minha família passava por muita dificuldade financeira e não foi muito tempo não, mas eu tive ali algumas semanas de férias em que eu ia. Piuí é uma região de muito café, muito cafezal. Eu entrava no caminhão por volta de 4 da manhã e a gente ia para fazer a apanha do café. Esfolava a mão tudo, porque era uma forma de colheita muito diferente, né? Porque você pegava a rama do café e trazia tudo de uma vez. Então vinha grão que já estava bem maduro, grão que estava de vez e alguns que estavam verdes ainda. Então por isso o café, quando ele é feito dessa forma, ele não tem tanta qualidade. Porque para ter qualidade o grão tem que estar bem maduro e tem um ponto exato que os cafeicultores sabem. Então o que é interessante? Essas mulheres, elas vão, eu passei um dia com a Luciene, que é uma das cafeicultoras do Projeto Florada, elas vão todo santo dia e religiosamente escolhem somente os grãos que estão prontos para a colheita. Então não tem aquele arrancar de uma vez, sabe? Que vai tudo misturado, não. Vão delicadamente, colhem aquele café que pode ser que já está pronto para a produção. E por isso é um trabalho de todo dia. Na casa da Luciene envolve o marido, o filho que já está estudando agronomia, que no período de férias fica com eles lá. Então a Três Corações tem uma sensibilidade social. É claro que agora nessa época da pandemia estão mais preocupados ainda, mas é uma empresa que tem uma preocupação social. Os três irmãos, como a gente gosta de chamá-los, que são nordestinos, que estão muito próximos das necessidades das pessoas, não são pessoas alienadas, são empresários bem-sucedidos que vivem dentro de um contexto de muita responsabilidade mesmo. Por isso eu tenho ficado muito feliz, não só pelo presente que eles me deram, com essas lives, serão 3, né? Na semana passada nós tivemos a nossa querida amiga Xuxa, hoje nós teremos a nossa queridíssima amiga Ivete, na semana que vem é uma surpresa, nós estamos preparando o convidado. Nós estamos fazendo essas lives para agradecer, uma forma de nós retribuirmos ao Café Três Corações este grande presente que ele nos deu, que a empresa nos deu, que é uma verba direcionada para a Santa Casa de Misericórdia da minha terra, Formiga. Eu escolhi por ser uma Santa Casa que já atendeu muito a minha família, que a minha família é muito simples, muito pobre também, atende muito a região de Formiga. Eu mesmo já fui algumas vezes atendido lá, vi meu pai morrer naquele lugar, a minha irmã foi atendente de enfermagem durante longos 10 anos lá, a Heloísa, aquela que faleceu. E o projeto que nós temos tanto amor, que há muitos anos eu já sou parceiro, que é o Hospital do Amor, em Barretos. A Ivete tem um trabalho lindíssimo lá, por isso ela aceitou imediatamente o nosso convite de estar com a gente. Quero agradecer ao Fabinho, que levou a ela. O Fabinho é o empresário da Ivete, mas muito mais que um empresário, é um grande amigo, uma pessoa que cuida muito da Ivete. Quando ele me ligou, ele falou: padre,
Nós estamos sabendo, através do Henrique, que se vocês gostariam de ter a Ivete para agradecer o que vocês receberam para o Hospital do Amor. Ela quer muito estar com o senhor. Então nós ficamos muito honrados, muito, muito felizes por saber que a Ivete é uma mulher muito comprometida, uma mulher que tem o que dizer, que tem o que falar, sempre, sempre, sempre. Ainda estava falando com o Fabi essa semana que existem pessoas que fazem lives e que só sabem cantar, né? E se começa a falar muito dá até problema. A Ivete não, se ela quiser fazer uma live somente falando, ela tem o que dizer. E a gente fica muito feliz de ver dentro da nossa classe artística não só a qualidade indiscutível, né? Por ser ela uma das maiores artistas do Brasil, mas por ter essa sensibilidade de fazer uma leitura da própria história e a partir da própria vida ser capaz de fazer bem aos outros. Eu me lembro que quando eu gravei a música Vida, tem uma frase que mexia muito comigo. E dar além, e dar de si, ou melhor, e dar de si além do próprio gesto. É assim mesmo, se eu estendo um copo de água, uma xícara de café a alguém, eu estou realizando um gesto. Mas há algo que vai além desse gesto. Há algo que não é material. Há algo que nós estamos dando ao outro que ultrapassou o limite do que nós podemos beber, tocar, sentir o cheiro. É algo que vai muito além. O além do gesto, somente as pessoas espiritualizadas são capazes de oferecer. Às vezes nós temos gestos que não ultrapassam a materialidade dele. Então digamos que eu dei uma casa de presente a um irmão. Tá bom, não é só a materialidade do presente que eu estou dando, é o afeto que eu deposito naquilo que eu faço. Eu acredito que o que nos toca na vida, minha gente, são as pessoas que se entregam para além dos gestos. É aquilo que eu recebo espiritualmente que às vezes é mais precioso do que foi materialmente oferecido. É um pouco mais do que somente dar alguma coisa. Eu acredito que somente as pessoas elevadas saibam fazer essa diferença, saibam identificar quando é que nós demos além do gesto. Então hoje, aí volto à terceira doação que nós estamos fazendo, que esses meus amigos estão me ajudando a agradecer, o Taubaté Sem Fome, que será intermediado pela Fraternidade Sem Fronteiras. Então eu estou tendo a oportunidade de ajudar duas pontas da minha história, a cidade onde eu nasci e a cidade onde eu escolhi morar. Eu amo Taubaté. Eu tenho uma experiência linda com o Vale do Paraíba. Porque quando eu era pequeno, eu via que o meu pai usava uma loção após barba que chamava Pinhos do Jordão. Eu nem sei se existe mais isso, eu acho que não. E eu me lembro que naquele frasco verde escuro existia o desenho daquilo que depois eu fui descobrir que era uma araucária, aquela árvore linda da nossa região ali. E quando eu era menino, eu olhava para aquele desenho no vidro e eu pensava, essa é a árvore mais linda que existe no mundo, sem tê-la visto. E eu me lembro que quando eu fui, e nós que nascemos em Minas, né, e que nascemos pobres, a primeira viagem que nós fazemos geralmente é ir a Aparecida do Norte, em Romaria, naqueles ônibus cheios de gente, com farofa de frango, pescoço de frango e tudo aquilo dentro. E quando eu vi a araucária pela primeira vez, eu fiquei emocionado, porque aquela árvore tinha uma conexão comigo que me ligava ao meu pai, que me lembrava a minha infância. Então hoje, quando eu vou para Campos do Jordão e eu vejo de perto a árvore que eu considero a mais bonita do mundo, eu tenho uma sensação muito boa, assim, eu estou no meu lugar, embora não seja o lugar onde eu nasci. Mas é o lugar que me abraçou, é o lugar que me viu crescer de outra forma, porque formiga me viu crescer em estatura e um pouco em graça, mas depois foi Taubaté que me viu crescer para ser quem eu sou, explorar as minhas possibilidades, porque é bom isso, né? Quando você descobre que existem lugares que lhe permitem explorar as suas possibilidades. E foi isso que aconteceu. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. Agradeço mais uma vez ao Café Três Corações por nos permitir dar esse gesto que vai além.
eu tenho certeza que todos aqueles que receberão as nossas doações identificarão que há um amor presente em tudo isso. Eu sei que são muitos os necessitados. Ainda ontem eu fiz uma propaganda de um projeto para tentar ajudar os maquiadores e cabeleireiros. Eu sei que é uma infinidade de necessidades, né, que nós temos no Brasil. Uma infinidade de pessoas necessitadas. Mas de vez em quando a gente olha e enxerga algumas. Oh, meu Deus, já está entre nós. Deixa eu falar, deixa eu ajeitar aqui. Boa tarde, minha gente. Vou desativar os comentários. Eu quase não apertei o seu convite aqui de tão assim, eu estava assim, ó. Derretendo aqui, né, gente? Porque e eu estava pensando, será que Vetinha já está na área? Embora eu sei que você já, meu Deus, eu apertei um negócio aqui. 5 para 5. 5 para 5, já esperando. Eu já estava aqui, ansiosíssima. Estava brincando com as crianças, eu e Daniel, e eu falei para Daniel, 5 horas eu tenho encontro com o padre. Aí ele falou, então vamos logo, vamos. Eu estava brincando, ele deixa que eu seguro as petecas aqui, vai falar com ele, que, aliás, a nossa família inteira, né? E eu não falo só da minha família biológica, mas a minha família fãs, os fãs milha, né, que eu tenho. Todo mundo te ama, não é à toa. Eu acho que você traz para nós uma maneira de ver a vida honesta, uma vida que tem humor, uma vida que tem a palavra séria, uma vida que tem percalços, uma vida que tem vitórias, uma vida que tem derrotas. Você não traz para nós, você com essa sua simbologia, essa força que você tem espiritual, que não necessariamente é porque você é padre, você é um cara que foi, Deus escolheu, disse, não, esse cara vai trazer uma ideia que conforte os corações. Isso não significa apenas mensagens, passagens na Bíblia ou coisa parecida, mas sim de passagens de vida real, onde a gente pode gozar do seu conhecimento, onde a gente pode entender que somos iguais nos medos, nas angústias, nas alegrias. E eu acho que você nos conquista por isso, pelas palavras, porque você é um cara inteligente, meu amigo querido, meu amigo, assim, uma pessoa que eu posso recorrer a hora que eu quiser, e o contrário é verdadeiro, você sabe disso. E a minha família inteira te ama, mas não te ama, te ama porque te conhece. Obrigado. Intimamente, assim. Então, eu queria dizer que eu faço aqui, agradeço em nome do Hospital de Câncer de Barretos e tudo aquilo que nós tentamos ajudar com a nossa força. E a turma da Três Corações, parabéns pela atitude, eu acho que é isso que tem que ser mesmo. Como você falou, são grandes empresários, isso não tira, o mérito é esse, são grandes empresários, gente que trabalha, merece ter o resultado que tem, merece ter o sucesso que tem, e fazem desse potencial um potencial também de doar, esse gesto que você falou que vai além. E vou te falar mais, o gesto que vai além, ele faz bem ao outro, mas faz muito mais a quem faz o gesto. Isso aí é uma condição da vida. É o primeiro lugar a ser tocado, né, Ivete? É o primeiro lugar. Eu acho que fazer o bem é uma coisa tão prazerosa que é preciso aproveitar todas as oportunidades que se tem para fazer isso. Eu sempre falo nas minhas lives, eu digo, gente, doar pouco é fazer gigante. Doar gigante é fazer gigante. Vem cá, Carlos, dá um abraço. Ele está de sunga. Será que a gente vai arrecadar muita coisa aqui? Vai dançar para a gente. E eu acho assim, que o gesto de doar, ele é porque o exercício de se doar é um exercício que requer rotina também, requer foco, requer você não desvirtuar no meio do caminho, porque pessoas que você está ajudando ou que você tem a sorte de poder ajudar, essas pessoas elas precisam que a roda gire, entendeu? Não é uma coisa que você faz hoje, amanhã você não faz mais. Então, eu acho que o se doar é um compromisso, seja com uma comunidade, seja com o lugar onde você mora, o seu bairro, seja um país, seja uma relação sua com a natureza.
Isso tem que ter um ritmo, tem que ter uma continuidade. O seu compromisso para com sua família e para com você mesmo. Você não pode desistir de você, você não pode desistir do outro. Embora a gente tenha esses gráficos, né? Tem um dia que você está bem, tem um dia que você está péssimo, tem um dia que você está maravilhoso. Potencializar esses dias em favor dessa doação, dessa entrega, porque faz bem a nós mesmos, né? Isso é um exercício que alimenta, que faz a gente evoluir, que eu acho que é o grande barato de estar vivo aqui, é ter uma evolução, ter um espírito melhorado, né? Para ter valido a pena. O Ivete, você está dizendo que uma coisa que faz muito sentido para mim nos últimos tempos, que é uma responsabilidade que a gente precisa ter com aquilo que nos tornou grandes. O empresário, por exemplo, olhar para a sua história. Geralmente, boa parte dos empresários brasileiros não nasceram ricos, não nasceram com facilidade. Eu acho que boa parte dos brasileiros, eu acho que as grandes fortunas de herança, elas são muito pontuais, assim, não há uma... Justamente. São pessoas que nasceram e cresceram, né? Dentro de um... Vitoriosas, né? Você sabe, você é artista, sabe muito bem a diferença que faz no coração de uma pessoa que alcançou o sucesso, a visibilidade, o sentimento de gratidão. Total. Toda vez que nós somos gratos por aquilo que a vida nos permitiu, por aquilo que a vida nos permitiu acessar, seja financeiramente, seja emocionalmente, porque existe também o sucesso emocional, que às vezes nós somos mais invejados pelo sucesso emocional do que necessariamente pelo financeiro. As pessoas ficam de olho em quem deu certo, em quem se arranjou, em quem viveu bem, quase que de uma maneira invejosa mesmo. E eu fico pensando que esse sentimento de gratidão, ele tem sido muito necessário hoje em toda e qualquer medida. Não importa, nós não estamos... É o que você falou, quem doou pequeno ganha grande. Essa analogia é muito significativa. Doa gigante, mesmo é porque a gente acha que você fazer uma atitude de relevância é você levar um caminhão de coisas. Não. É. Tem as proporções, cada um ajuda à sua maneira, à sua medida e à sua possibilidade. Não necessariamente a doação tem que ser algo material. Às vezes um olhar, uma palavra, um prestar atenção, isso muda a vida de tantas pessoas. Ô, Fábio, vou te falar uma coisa. Essa semana, Daniel estava participando de uma aula e tal, e eu vim trouxe um cafezinho para ele, coincidentemente trouxe um cafezinho para ele. Ele falou, olha, eu estou aqui com os amigos meus, e essa minha amiga, que é sua fã, uma amiga dele de nutrição e tal, e eu fui falar com ela, ela falou, Ivete, você foi a minha melhor amiga quando eu era criança, você foi minha amiga imaginária, embora você existisse, mas você não sabia. E você me ajudou em muitas questões, tipo, quando eu pensava em algum desafio, alguma coisa, eu pensava no que você poderia fazer naquele momento. Agora, você veja, eu não fazia a menor ideia dessa... E você estava tocando, né? Não, eu não sabia o nome dela, passei a conhecê-la ali e eu já fazia parte da vida dela de alguma maneira. Isso é uma construção também de um relacionamento onde isso é construído dentro de uma verdade, assim. É a relação que eu tenho com os meus fãs, eles sabem, eles me conhecem. Olha, é muito engraçado. Isso, quando eu falo que é família mesmo, família, porque é fato, eles sabem exatamente como é que o carro anda, como é que eu me relaciono com coisas, com posturas, eles me conhecem. E isso, para mim, tem um valor inestimável, assim, um negócio impressionante. Então, essa entrega minha, ela não pode ser de mentira. Não. Nem quando eu estou bem, que digo, vamos lá, vamos arrasar. Nem quando eu estou nos meus piores dias. Eles sabem também. Diga. Pode falar, pode terminar. Não, esse tempero da relação, se ele não for colocado, assim como você coloca, tem dias que você nos diverte bastante, eu morro de rir. E tem dias que você traz frases, eu lhe mando a mensagem, eu digo, agora você foi no olho. Pá! Tem dias que você manda frases que eu preciso ler. Preciso ouvir para me fortalecer, para não sucumbir, para não derrapar ali, para não cair no buraco, porque todo mundo, buraco está em todo canto para a gente cair. Então, assim, eu acho que essas formas de doar, elas têm que ser muito honestas. Tem que ter uma frequência onde o honesto ele está em primeiro lugar. Não há montanha-russa, mas há uma pequena ondulação nos relacionamentos. Eu e meu marido, eu e meus filhos, eu e os meus amigos, eu e os meus fãs.
não há como ser diferente nas relações se eu estou tratando da minha pessoa. Então, tem que ter uma coerência nisso. E a construção disso faz com que essa menina pense o que eu faria naquela situação. Quer dizer, o fato de eu ser uma pessoa pública, de expor as minhas ideias e o meu comportamento, isso também vai sendo modulado na vida das pessoas. E eu acho isso genial. É uma conquista. Se você me perguntar, Ivete, qual foi a sua grande conquista? E eu não estou falando porque isso se relaciona com fãs apenas do ponto de vista de número de pessoas. Não, absolutamente. Que eu estaria hoje numa grande cilada. Mas eu falo no que eu consegui, no meio disso tudo, me tornando uma pessoa famosa, fazendo show, música, aparecendo ali, acolá, e todo essa pompa aqui, esse aparato que existe na vida de um artista, que é diferente para nós quando começamos, depois a coisa fica corriqueira, assim como tudo na vida, vai ficando natural, vai se naturalizando, mas tem essa pompa toda, e no meio disso tudo eu consegui entender que eu acho que isso foi Deus que me ajudou. Aliás, ele só me ajuda em tudo, mas ele falou assim, olha, você me colocou palavras e posições e pensamentos nas horas que eu precisei mais. Então, eu acho que esse é o maior legado meu como artista, porque eu poderia cantar em casa, ou eu poderia ser uma cantora famosa, e não necessariamente que tivesse essa relação, que eu acho que ela é bem, bem positiva na minha vida com os meus fãs. Mas essa é, sem dúvida nenhuma, o grande barato. E tem a ver com se doar. Dizer, eu sou assim. É um risco. É um risco você mostrar quem você é de fato. Porque nós temos uma síndrome de aceitação terrível, todos nós. Vídeo a internet virou um lugar onde as pessoas elas têm medo de tudo, tudo que se fala tem um receio da repercussão. Por quê? Porque a gente tem medo de mostrar quem de fato a gente é. Não porque falta caráter em ninguém, não é nada disso. Mas é o medo da rejeição, é o medo. E essa conquista que se deu na minha vida, eu poder ser a pessoa que eu quero ser, poder estar em qualquer momento, em qualquer hora, sem ter medo de perder o link com o personagem, isso para mim foi a maior vitória da minha vida. Sair, é muito libertador, né? Quando você percebe que a luz iluminou a sua verdade, não a sua imagina, construção de personagem. Eu poderia não ter vivido isso, entendeu? Eu fico pensando assim, meu Deus, eu poderia não ter vivido, eu podia ser uma louca, desvairada. Às vezes eu digo, meu Deus, obrigado, eu podia ser uma pessoa completamente infeliz, doida, porque eu vou contar a vocês, quando você se torna uma pessoa pública, tem muitos lados positivos, muitos, que devem ser colocados na balança como peso forte. Mas assim, os lados difíceis, eles desestruturam qualquer pessoa. E é preciso ter fé, é preciso ter o apoio das pessoas, é preciso ter o amor honesto. Por exemplo, eu não duvido do amor dos meus fãs por mim. Não duvido. Não duvido. Isso me fortalece também. E é uma entrega deles também. Claro, é uma troca, né? A gente tem falado muito sobre isso nesses últimos tempos, de que todo o resultado de quem a gente é, do que a gente escolhe ser e construir, está muito ligado à ambiência emocional que a gente cria para isso. E o artista, geralmente, ele cria uma ambiência emocional que beira muita bajulação. Então, quando você tem pessoas que te bajulam, quando você tem pessoas que te bajulam, será muito difícil você ter um contato com a realidade. Então, você troca de assessor de acordo com... Muito triste, porque você deixa de ter, na sua equipe de trabalho, um momento terapêutico. Um elemento terapêutico para você poder se curar de si mesmo, né? Porque eu tenho que curar de mim, dos meus excessos, agora, pode falar uma coisa? minha nociva. Eu posso te falar uma coisa? A pior coisa do mundo também é quando a gente só quer ouvir o que a gente quer ouvir. É péssimo. Isso é muito... você fica inebriado com a própria ideia, você começa a achar que você é um indivíduo diferenciado. Se não, muitas vezes, diferente. Porque os mais leves se acham diferenciados. Tem uns que se acham diferentes das demais pessoas. E eu acho assim... Eu acho que é um enganar, é uma solidão no final do dia, porque quando você está sozinho,
você perdeu a oportunidade de dizer à pessoa, olha, eu preciso de lucidez aqui junto comigo. Eu estou tentando manter minha lucidez, eu preciso de gente lúcida do meu lado. Eu não quero deixar de ouvir os elogios a meu respeito, ainda mais porque eu passo os meus dias tentando me melhorar. Mas eu também não quero ouvir elogios sobre os defeitos que eu tenho conhecimento. Aí, quantas vezes eu li críticas? Um exemplo, que a gente está falando de um lance muito mais profundo, mas eu já ouvi críticas do meu trabalho que eu ficava quieta, eu dizia, eu vou ficar quieta, porque coincidiu com o que eu estou achando, pô. Eu estou achando isso também, eu vou ficar quieta, não vou falar nada. Eu, meu Deus, tomara que não me perguntem isso. Tomara que não me perguntem isso, porque eu não vou conseguir mentir. Então, eu vou ter que dizer, não, o cara tá certo. Eu achei que isso ficou assim, assim, assado. Mas, eu tenho, por exemplo, um cara do meu lado, eu tenho pessoas que têm muito amor por mim e é recíproco. A exemplo de Dito. Você conhece Dito? Dito é um irmão espiritual, é uma pessoa que vem me acompanhando por 500 vidas. Já. A gente está junto já em várias esferas da eternidade. E ele é um cara que eu confio muito. E o nosso diálogo é assim, Ditão, Ditão, eu estou com medo disso. Aí ele vem e me acalma. Porque ele tem uma inteligência emocional muito grande, porque ele é aquele irmão mais velho, ele é aquele irmão que cuida de mim, é aquele cara que dá o ombro. Aí ele fala para mim, olha, não vai acontecer nada, gente. Eu sabendo que é um problema, ele sabendo que é um problema, mas nós dois, de uma forma madura, sabemos que aquilo é um problema, mas eu preciso de um aconchego. Ele me dá. Quando ele acha que eu estou me excedendo demais, dando importância para coisas muito boas ou coisas muito ruins, ele também me dá. Mas eu também faço isso com ele. Não há relação de uma mão única. Nós somos amigos. Nós trabalhamos juntos. Eu tenho que dar feedbacks a Dito, porque ele não trabalha, ele trabalha para mim, comigo, né? E ele me atende profissionalmente. Eu preciso também dar um parecer a ele profissional para que ele tenha noção do trabalho dele. Também tem a oportunidade de avançar, né? De avançar e de perceber coisas, assim como ele me diz. Agora, o pior de tudo, dessa coisa de pessoas que vivem no nosso entorno bajulando ou trazendo esse gesto de alimento para as nossas carências, com objetivos outros de capitalizar, porque isso é uma coisa muito chata. As pessoas que acham que são seus amigos e tentam capitalizar aquilo, tentam fazer aquilo retornar para a sua carreira. Isso é terrível, porque negócio a gente faz com contrato, assina um contrato, faz negócio, você põe a sua parte. Você percebe que isso está nos seus relacionamentos, é muito chato, né? Porra, é muito chato porque você percebe, não é porque você é artista que você não tem percepção dessas coisas, muito pelo contrário, nós lidamos com gente diariamente. Olha, Fábio, eu faço leituras de pessoas, Daniel que fala, você é antropóloga, eu tenho uma leitura até corporal de pessoas, de tanto que eu lido com gente. E por que haveria de eu não enxergar isso? Por quê? Claro. Porque eu sou diferenciado ou porque eu sou diferente dos demais. Então, nem a compreensão disso eu consigo ter, porque eu vivo num mundo paralelo. Isso é mentira. Todo mundo sabe. Todo mundo adora ir na lancha do melhor amigo. Eu digo a meus amigos, eu não vou ter lancha, eu vou ter amigo que tem lancha para me levar. Mas eu digo a eles, tá fazendo o quê? Não, que tal você fazer um passeio de lancha para eu ir? Esse sol lindo para eu levar as crianças, não tem um ponto de levar as crianças, vamos embora. Mas isso não pode ser velado. Isso não pode ser dito dessa forma. Você tem que saber que relação é essa, né? Você tem que saber que relação é essa. Para você ter liberdade de dizer se você quer ou não. Né? Isso, e quando a coisa vem à tona, ela vem à superfície, quando isso é honesto, as relações se fortalecem. Porque eu sei o que você quer de mim, eu sei o que eu posso dar a você e dar limites a isso. Então eu não posso dizer a você, Fábio, ou fale comigo agora às 4 horas da manhã e não aceitar que você me ligue 4 horas da manhã. Ou você me dizer, Ivete, não, 4 horas da manhã não, eu estou dormindo. E eu entender, porra, será que 4 horas da manhã não é demais? Tem gente que fala assim, pô, não vai fazer isso para mim, não vai fazer isso por mim, sendo que isso é tudo um jogo de alimentar carências. Então, assim... Até mesmo para demonstrar aos outros que tem intimidade com você, né? Não, é aquela pessoa que pega o celular e fala assim, só me diverte, quer ligar para ela? Vou ligar para ela agora? Pô, isso é triste. Isso é triste. E eu atendo. Demais.
Eu atendo porque isso é um gesto de dizer, não vou deixar em você em mãos lençóis, grandes porcarias sem amigo de Ivete, entendeu? O que eu tenho lidado de bom? Eu não tenho tido nem tempo de falar com os meus amigos direito, porque 3 filhos, a demanda é muito grande. Essa coisa da quarentena, a gente não sai de casa mesmo, então eu e Daniel, a gente está fazendo uma rotina no papel, para a gente não perder a oportunidade de fazer aquilo, depois aquilo. Então, a gente vai pintar de manhã, a gente vai fazer massinha caseira, depois a gente vai cortar a grama, depois vai fazer não sei o quê. 9 da noite, a gente dá um olha para o outro assim, até vamos fazer um romance aqui para ver se funciona, porque... E assim, eu não tenho tido tempo, mas... eu acho que o que alimenta as amizades, a permanência delas, é o honesto. É isso mesmo. A relação de clareza, Pregar ela sempre peça. faz bem. Não pode pregar peça com amigo, não pode pregar peça. É honesto, vamos fazer assim, vai ser assim. Eu gosto de você, eu lhe aceito como você é. Pô, eu tenho várias amigas minhas, vários amigos que sabem todos os meus defeitos e o contrário é verdadeiro. Sei dos defeitos dos amigos. É cada vez, não para. E aí, Padre Fábio? E aí, Marcelão? E aí? Lindo, isso é meu patinho. Lindo demais. E eu sempre falo isso a ele também, a Marcela. Eu falei, meu filho, às vezes ele fala assim, ele quer ir para um lugar que tem tal coisa em tal lugar. E ele é pouco esperto, né? Ah, pouquíssimo. Eu digo assim, você está indo para o lugar para usufruir daquilo ou você está indo porque você sente falta das pessoas? E também tem o lance. Porque isso fica muito evidente. Ou você fala para a pessoa, eu estou indo aí porque eu vou usar o seu brinquedo, o seu negócio jogar o jogo na internet. Eu estou indo para aí porque aí tem, sei lá, um interesse qualquer meu. Você precisa fazer valer o que você está pensando. Não crie estratégias de burlar ideias e pessoas, porque isso é desonesto com você mesmo. Você vai estar criando atalhos dentro de você, isso não é bom. É muito difícil isso, sabe? Não é um exercício fácil. Mas mesmo porque, Ivete, a gente precisa ter muito cuidado, porque da mesma forma como nós não queremos que alguém venha reforçar as nossas neuroses, nós também não podemos ter um comportamento de reforçar neuroses nos outros, carências dos outros. Claro! Né? Porque às vezes esse comportamento reforça a carência do outro. Não, Diz, olha como dá certo, se eu quiser me aproximar de Ivete, é só fazer isso, dá tudo certo. E a gente sabe, bicho, a gente sabe onde está o pé quebrado, a gente sabe. Eu sei onde é que é a minha fraqueza. Eu sei. Olha, posso te falar um exemplo horroroso, que é uma coisa que eu abomino, mas eu abomino. Quem me conhece sabe. É a pessoa vir falar de um colega, de um artista, de alguém, para realçar o meu talento. Amor, só existe um inimigo meu nessa vida. Eu. Meu maior inimigo sou eu mesma. Seu concorrente maior, é aqui, né? Ó. Se isso aqui tomar conta, porque às vezes a gente dá uma pirada. Tá em casa pensando uma coisa. Quando você pensa que não, você tá brigando com você mesmo. O maior inimigo da gente é a gente. O insucesso de outra pessoa não significa o nosso sucesso. Isso é a minha frase da vida. Então, se alguém me trai, esse alguém não está me traindo, ele está traindo a ele mesmo. Se eu traio alguém, eu não estou traindo alguém, estou traindo a mim mesmo. Então, é um grave erro de pessoas que tentam se aproximar, ou falam de pessoas do mesmo segmento que eu, ou falam de pessoas que são da mesma profissão que eu, ou falam de pessoas que estão em voga, na ideia de que, será que Ivete está sustentando o aparecimento de determinadas pessoas? Da minha vida cuido eu, dos meus dilemas cuidarei eu, porque não há outro caminho, inclusive, a não ser encarar os dilemas. Porque você perde um tempo tendo eles e perde outro tempo para tirar eles da sua vida. Porque a vida das outras pessoas vão correndo. E quem sabe o mal de cada um? Ninguém sabe. Às vezes, o tamanho do meu sucesso ele é muito mais gostoso do que um tamanho que eu acredito que seja certo. Que não tem... Onde é que está a paz? Mas a paz está onde, meu filho? Perceba, você está em paz, então isso aí que você está vivendo é que é bom.
é uma angústia de viver uma coisa que não sabe nem o que é, mas que eu queria tanto não tem isso. nome, né? É uma ansiedade que não tem nome. E outra coisa, e se você às vezes for, tipo, vislumbrar uma ideia, um acontecimento, uma pessoa, uma história, se você se enfrentar nessa história, deve ter tantas coisas difíceis que você, se você tiver a oportunidade, você fala, não, não é essa que eu quero, eu vou recuar. Mas a pessoa que está vivendo aquilo que você imaginou que era o maravilhoso, essa talvez não recue, porque ela está vivendo aquela vida. Então, assim, esses equívocos, que é um equívoco que eu acho que todo mundo vive nas suas vidas, né? Eu acho que a nossa, no imaginário popular, a grande posse que nós temos é o sucesso. Não é nem o sucesso, é a fama, porque sucesso e fama são coisas completamente distintas. Meu filho fala, quando ele era pequenininho, eu dizia, filho, eu já ouvi falar nomes de ladrões muito famosos. Ladrões, assassinos, pessoas que apareceram no jornal, pessoas que foram notícia durante meses, e elas eram famosas. Mas eu não acredito no sucesso delas. E tem pessoas que têm sucesso, não necessariamente são famosas. E tem pessoas que conseguem essa interseção entre ser famoso e ser uma pessoa de sucesso. Ivete, eu acho que uma grande expressão do vazio social, antropológico que nós vivemos é justamente a busca desenfreada pela fama. Pois é, tanto que os aplicativos, tudo isso, essas redes sociais, elas tomaram um corpo tão grande porque foi uma possibilidade das pessoas entrarem nesse universo, que eu acho ok. Nós temos, eu sempre fico tentando analisar o advento da tecnologia, essa coisa de rede social, com a minha infância, que eu não tinha nada disso. Meu filho não tem celular, usa o meu. Meu celular, todos os colegas têm, todo mundo tem, é uma confusão, mas ele usa o meu celular. Mas joga. Mãe, deixa eu jogar, jogo, vejo o que é, tá bom, joga, não fala com ninguém, ele tem esse pequeno controle, mas ele tem acesso a essa tecnologia. E quando era criança, não tinha. Novos tempos, novos modos, ok. E quando nós éramos crianças, a gente queria ser a pessoa mais popular da rua. Pelo menos eu falo do meu temperamento, porque tem pessoas que não têm o meu temperamento, que não necessariamente queriam ser os mais populares, mas que intimamente se apaixonava pelo cara mais legal da rua, queria usar tal roupa queria ser de um jeito. Não teve, todo mundo tem esse tipo de crise, né? Independente de épocas, as pessoas criam, se projetam em figuras sensacionais. É como se a fama fosse uma coisa sensacional. E ela é, se ela não se tornasse uma coisa sensacionalista também, se você não tiver cuidado. Então, você ingressa ali, você coloca o dedo na fervura. Você não mergulha. Então, você sabe e não sabe como é, você sabe e não sabe como é. Essa dúvida vai criando aí, e no meio disso tudo, dessa aceleração da fama, muitas estruturas diluem, né? Caem, sucumbem, outros a ferro e fogo vão adiante. E todo esse aparato tem muito a ver com essa nossa necessidade de ser notado. Diante dos nossos pais, na nossa sala de aula, na nossa escola. Só que a coisa hoje tomou uma progressão. Na verdade, a fama está muito mais ligada àquilo que nós recebemos de fora, os reconhecimentos que nos vêm de fora. O sucesso é, antes, uma realidade que nós construímos dentro de nós, né? Aquela sensação boa de deitar a cabeça no travesseiro, dormir, porque você está feliz sendo quem você é. Uhum. Eu acho que o que mais se aproxima daquilo que a gente imagina ser felicidade, que eu aplico no meu dia a dia, é um conceito simples. É você viver confortável em você. No corpo que você tem, nas escolhas que você fez, na ambiência emocional que você construiu, no trabalho que você tem. É o resultado disso que nós chamamos de sucesso. Que não necessariamente vai tornar aquela pessoa evidente. Que geralmente não necessariamente. Ele é muito silencioso, né? Mas ele causa uma satisfação tão pessoal que a pessoa fica tranquila sendo quem ela é. E às vezes essa da fama. Às vezes a fama é o oposto disso, né? A evidência às vezes lhe tira da paz. A evidência, você está ali no modus, tudo certo. Ele tira da paz.
eu não estou aqui falando que a evidência... Não, a evidência é muito massa. Claro se você que é. tem... Nossa, e precisa se você tem, muitas vezes, resignação, se você tem o trato com ela... Disposição de lidar consigo, né? Uma pessoa falou assim para mim, dinheiro não é bom. Não, dinheiro é bom. Dinheiro é maravilhoso. Dinheiro resolve uma série de coisas. Mas o dinheiro, ele não pode ser a razão de tudo. Ele tem que ser parte do todo. Mas ele não pode ser o todo. Ele não pode ser o todo. É como a fama. A fama, ela é boa, ela é o termômetro das coisas que você está fazendo. Se reverbera, obviamente, isso vai respingar na fama. Mas isso não pode ser o fim. O objetivo, o fim, é ser famoso. Isso não é bom. Isso não é bom. Então, assim, feliz daquele que sabe lidar com isso, feliz daquele que sabe engolir coisas e isso não fazer mal para a alma, porque não é brincadeira. Não é brincadeira quando você se torna uma pessoa, quando você é conhecido e reconhecido. Muitas ideias a respeito disso vêm à tona sem necessariamente você estar preparado para aquelas milhões de ideias. Às vezes você é simplesmente um cantor, às vezes você é simplesmente um compositor, às vezes você é simplesmente um músico, ou você é um poeta, ou você... Então, quantas vezes eu ouvi gente dizer assim, fulano desafina, mas ele emociona? Qual é o problema? Entendeu? Eu fui pro show de fulano, estava vazio. Você gostou do show? Como foi o show? Para com isso. Estava vazio, fulano desafinou, estava feio, a roupa estava isso. Para. Não vai para viver, né? Vai para ser juiz. Vai para ser juiz ao invés de ir para viver. Pronto, parou de viver, as pessoas pararam de viver. Entendeu? Então, assim, essa coisa de prestar atenção no outro, de falar sobre o outro, de alguma maneira, né? A gente já está explanando mais sobre isso, mas enfim, vamos nessa. De alguma maneira, isso é uma maneira de você ofuscar as perguntas sobre você mesmo. Perguntar sobre o outro é muito mais fácil do que você perguntar sobre você mesmo. Ivete, é uma loucura. Eu já falei isso algumas vezes, assim, em algumas entrevistas que eu dei. Numa live mesmo eu contei que eu tenho um testemunho que talvez você nunca saiba, nem tenha sabido disso, mas você me ensinou muito. No momento em que nós... É verdade. Eu estava muito cansado na época, muito cansado, com o resultado do meu trabalho, aquele desgaste todo de estrada que vai acumulando na gente. Vai minando. E eu fui visitar a dona Alda no hospital. Você estava sentadinha lá no quarto, não sei se você lembra disso, um dia à noite. Eu lembro. Eu era louca por dona Alda. Dona Alda era uma mulher muito maravilhosa. Nós estávamos sentados lá, e aí, conversa vai, conversa vem, você me disse uma frase assim, padre, a vida toda eu quis ser uma pessoa reconhecida pelo trabalho que eu faço. Sempre gostei. Queria cantar, queria fazer sucesso, queria ser uma pessoa, fazer exatamente o que eu faço hoje. Uma das consequências de ser famosa é ter as pessoas andando atrás de mim. Quando eu estou cansada, quando eu estou mal-humorada, quando eu estou feliz, quando eu estou disposta. Então eu não tenho como de olhar para as pessoas e dizer, olha, eu fiquei famosa, você me ajudou a ser famosa, você mantém a minha fama, só que hoje eu não estou com disposição para você. E você disse para mim assim, então eu tenho a minha regra. Toda vez que eu olho para as pessoas, eu fico pensando, era tudo que eu queria na vida, era um dia ter o reconhecimento do meu trabalho. E essas pessoas são essenciais para mim. Elas não são um peso. Não. O peso quem dá é a gente. O peso do tamanho das coisas quem dá é a gente. Porque você pode muito bem dizer à pessoa, poxa, hoje eu estou de saco cheio. E você faz com tanta, né? Você faz com bom humor, né? Mas eu falo com eles, eu digo, às vezes eu falo para eles, gente, não bate foto não, porra, eu tô feia. Vocês querem queimar vocês querem acabar com minha carreira? Eles dão risada. Eu digo, não, vamos conversar, porque hoje eu tô feia. Mas assim, tem uma coisa que eu fico pensando muito, às vezes eu tô exausta, às vezes eu tô sem saco, eu tenho uma TPM horrorosa. Às vezes eu tô puta com alguma coisa, mesmo, não tô
Às vezes estou mesmo, e eu digo, chego, eu digo, putz. Aí eu fico pensando assim, oh meu Deus, 10 minutos, 15. Aí eu vou dizer, essas peste, eu vou dar um pau na hora que eu chegar lá. Eu digo, o que vocês estão fazendo aqui? A gente vai viver, a gente está com saudade. Eu digo, ai, meu pai, são 15 minutos que melhoram a minha condição do mau humor. Esse é que é o problema. E às vezes reverte, né? Se reverte, porque eu digo assim, putz, eu tô tão mal-humorada que eu não vou contribuir em nada. Mas tem ali, e tem uns encontros que não existirão de novo. Você fala, puta merda, eu sou uma artista famosa, tô aqui, essa pessoa vem me pedir uma foto. Ah, eu não posso, estou jantando. Como é que diz isso? Vem, peste, tira a foto. Porque você fala assim, meu Deus, nunca vou encontrar essa pessoa de novo. Que custa dar esse alô? Que custa falar? Rapidamente que seja. Criança, então, esqueça-se. Se me parar, lascou. Eu digo, Daniel, se parar... E eu sempre esquece o compromisso. Assim, não, e assim, às vezes falam assim, entra uma pessoa no palco, aí vão tirar com tudo. Eu digo, se conseguiu entrar, deixa falar comigo, poxa. Se conseguiu entrar aqui, deixa falar. Entendeu? E eu tenho a sorte das pessoas, as pessoas só me querem bem, bicho. Então é só, Ivete, eu lhe amo, Ivete, eu lhe adoro, Ivete, minha filha, Ivete, sempre, 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 sempre. Sempre, e eu recebo muito a história da menina que eu era companheira dela, que ela disse, Ivete, você nem sabia que eu existia, você era minha amiga de infância. Essas coisas vão construindo a gente. Eu não estou dizendo a você que é fácil toda vez que eu estou na rua. Por exemplo, depois que eu tive os meus filhos, eu criei... eu tive que criar eu tive que criar, não tem como eu sair da ideia de ser mãe de 3 crianças. De que essas crianças precisam da minha atenção, de mim, e elas querem a mãe delas para elas. Assim como meu marido quer a mulher dele para ele. Só que ele é adulto, ele entende, divide, está sempre dividindo. A gente fica muito em casa, a gente vai pouco para a rua, eu e ele, e a gente namora em casa, a gente faz nossos climas aqui, está tudo certo. Mas os meus filhos, eles têm que ter vida, ir e vir e tal, e com a mãe deles. Então, assim, é igual um coleguinha de Marcela Cosmarim, Pedro Braga, mandou até um beijo para eles, de outra escolinha que o Marcelo estudou. Eu falei assim, a gente passou, tinha um outdoor, ele, Ivete, no outdoor, levando eles pro cinema. Aí passou, tinha um outro outdoor, ele, Ivete de novo. Aí ele olhou para mim assim, Ivete, que horas vai passar o outdoor com minha mãe? Com a mãe dele. Aí Marcelo falou, não, Pedro, minha mãe aparece ali porque ela é cantora. Sua mãe não é dentista? Dentista não aparece em outdoor. Eu digo, não sei, viu? Talvez, vai que sua mãe abre uma clínica, quer botar uma foto. Quem sabe, né? No futuro. Eles têm noção de que a mãe é cantora, que é isso que... Mas eles, assim como Pedro acha que a mãe vai aparecer no outdoor, Marcelo diz, eu quero que minha mãe vá andar de bicicleta comigo, que entre na padaria, que vá ao cinema, que vá no shopping, que vá no parquinho. É o outro lado da moeda, né? E eu, Fábio, assim, comigo, Ivete, artista, você manda bronca. Me pega no colo, tá tudo certo. Mas essa coisa essa abordagem sobre os filhos é uma coisa que eu não vejo nenhuma negatividade em quem faz, na atitude. Mas o mundo hoje é um mundo onde a gente não vê onde está inserido a atitude subterrânea. Eu trabalhei com o Ministério Público com relação a trabalho escravo, tráfico de pessoas e sobre pedofilia. O mercado que existe dentro disso na internet é um negócio tão absurdo, é tão assustador, que antes de parir Marcela eu já estava envolvida nisso, estou envolvida até hoje, é de dilacerar o coração. O tráfico de pessoas é uma coisa absurda. A quantidade de gente que nesse momento que a gente está conversando agora está abaixo da superfície, em verdadeiras celas, sendo mal alimentados, trabalhando sem receber, longe da família, sem notícia. Existe o tráfico de órgãos, sequestro de crianças e o mercado da pedofilia, que eu acho que é uma coisa... acho que é o sombrio do ser humano, isso é uma coisa... É o que é de mais sórdido, né? É uma coisa sórdida, sombria. Eu acho que tudo que atenta contra a inocência, tudo aquilo que atenta contra a inocência humana é horrível. Ela é alimentada por esses pequenos flashes, essas pequenas
coisas que são simples, naturais, divertidas, simpáticas, amorosas, mas que caem na mão de gente que não pode ter acesso a esse material. Não pode ter acesso Se todo mundo soubesse o quanto a imagem de uma criança na internet gera de conteúdo para essa fatia doente da sociedade, é um negócio... Você não põe mais. Filhos, né? Eu tenho maior vontade de mostrar aos meus filhos, mas primeiro que eu não quero que os meus filhos façam escolhas antes deles fazerem as próprias escolhas, porque a escolha... Você pode escolher por eles isso, não, né? Não posso. Eu fiz minha escolha. Eu quero ser cantora. Não sabia como era ter sucesso, ser uma pessoa famosa, mas soube lidar com isso perfeitamente bem. Eu sou uma pessoa completamente feliz com o meu trabalho, com a minha vida de pessoa pública. Entendi isso. Tenho mais tempo de vida de pessoa pública do que vida antes de ser pessoa pública. E entendi isso e vamos lá. Tem muita coisa nisso tudo aí que faz a gente crescer. Agora, os meus filhos... Agora, escolher isso para os filhos é muito difícil, né? Não estou dizendo que é errado, que é certo, eu estou falando... Não, claro, fala na sua percepção. Eu acho que Marcelo fará as escolhas dele, eu estarei ao lado dele no momento das escolhas dele, como estou hoje para tudo que ele escolhe, e eu estou ali para dar um termômetro a ele, sobre o prisma da minha experiência. Mas as escolhas são dele. Por exemplo, ele quer ter o cabelo grande. Aí passo o dia com aquele cabelo voando na bicicleta, meu filho, tem que pentear esse cabelo. Ah, mãe, o cabelo é meu. O cabelo é seu. Agora, você precisa ter a higiene para cuidar do cabelo, porque eu sei que se você não lavar seu cabelo, pentear seu cabelo, uma hora vai dar piolho, daqui a pouco o cabelo está embolando, você não vai conseguir pentear, você vai ter que cortar e vai perder o prazer do seu cabelo. Eu estou lhe dizendo isso, mas você pode continuar sem pentear o cabelo. Mas na hora que tiver que cortar, você vai cortar. Então, ele tem os dois lados da moeda. É uma decisão dele. Essas pequenas decisões, ok. Mas as escolhas bem relevantes da vida dele, eu não posso fazer por ele antecipadamente. E ser uma pessoa pública tem que ser uma escolha quando a pessoa tem alguma maturidade para ela entender que, a partir daquele momento, ela passa a compartilhar uma série de informações. Agora, conta um segredo para o padre. É o quê? Conta um segredo para o padre. Diga. Amorosa, protetora do jeito que você é. Afe Maria, como é doida. Que você está lidando com essa coisa das meninas, com o Marcelo, com a possibilidade do vírus entrar dentro da sua casa? Eu acho que toda mãe, todo pai, a gente para sobre a loucura um pouco. Assim. A gente frequenta a loucura. Você ficou muito neurótica no início? Eu sou uma mulher neurótica. Eu sou totalmente neurótica. Eu confesso que eu lembrei muito de você no início. Muito. Você me conhece, eu sou muito neurótica. Eu sou uma mulher muito cuidadosa, uma mãe muito cuidadosa. Claro. Eu sou uma pessoa que antecipa muito. Daniel detesta esse perfil meu. Eu acho que, se você perguntar, Daniel, qual é a característica de Ivete que você não gosta, eu acho que esse é o maior, onde nós temos maiores discussões aqui, é com isso. Assim, eu me antecipo muito. Tem um lado positivo de eu me antecipar, que a gente veio para essa casa aqui, a gente tem uma casa aqui na Praia do Forte. Antes de vir, eu já me antecipei, já arrumei tudo, já está tudo pronto. Tudo. Que mulher maravilhosa, antecipou, arrumou tudo. E mama, ele falou, mama, a gente esqueceu. Eu digo, não esqueceu, está aqui na bolsa. E mama, eu sou aquela pessoa que organiza, que antecipa e tal. Só que Daniel tem uma sabedoria de vida que eu acho maravilhoso. Que ele fala assim, você pode antecipar tudo, até quando você não puder, até no dia que você não puder antecipar nada e você vai ficar frustrado. Então, calma. Então, assim, eu acho que todos nós, pais, nós vivemos ali abraçados um pouco com o louco. A gente se abraça com o louco o dia inteiro. Mas, dentro de nós, tem que haver algum equilíbrio. Então, assim, eu acho que se eu fosse pai, eu estaria enlouquecido. Acho que eu teria construído aquela bolha do Volpone. Você lembra que tinha naquela novela, a bolha do Volpone? Eu quero uma bolha para cada filho, pelo amor de Deus. Eu seria um péssimo pai. Eu já cheguei à conclusão que eu seria um péssimo pai. Eu não deixaria nem andar de bicicleta. Não, é assim que funciona. Eu sou muito protetor. É assim que funciona. Mas quando você... Olha, eu tenho uns desenhos que eu vejo com elas e vi muito com Marcela. Tem uma frasezinha no filme que fala assim... Eu já dei esse exemplo, vou dar de novo, do Nemo, né? Procurando Nemo, que eu acho que é o filme mais completo, assim, sobre relacionamento pais e filhos. Tem mil situações no filme que levam você
a perceber que aquilo tem uma curadoria, tem uma participação forte de psicólogos, psiquiatras, para fazer o filme, pedagogos e tal. E a própria presença de pais, de experiência de pais e tal. E ele está na língua da baleia. A baleia, a Dory, que é um peixinho que não tem, supostamente não tem nenhuma referencial de nada, ela tem perda de memória recente, para ela está tudo bem, ela não vai morrer nunca, está tudo certo. Ela é uma doida na cabeça dele. E ela é o lado positivo do casal. Não há como eles dois chegarem ao Nemo se ela não tivesse positivo e se ele não tivesse a carga de negativismo sobre as coisas. Então, eles são um par perfeito. Eles se equilibram. É esse equilíbrio. Então, aí ela fala assim para ele assim, ela diz, a baleia disse que é para a gente soltar, ir para a garganta dela, que ela vai soltar a gente no chafariz. Ele, você é louca, ela vai engolir a gente. Ela faz... Aí ele diz, eu prometi a Nemo que nada aconteceria a ele. Aí ela faz assim, que coisa estranha de se prometer a um filho. Se nada acontecer a ele, nada vai acontecer a ele. Então, o pai, ele quando o filho nasce, ele faz, nada vai lhe acontecer. Mas com o passar do tempo, você começa a perceber que coisas têm que acontecer para que o seu filho esteja presente nessa vida. Então, assim, é preciso abraçar o louco e deixar ele seguir, porque para tudo na vida. Então, assim, eu busco o meu equilíbrio nos meus próprios filhos, em mim mesmo, e em Daniel, que é um cara também que traz muita lucidez para nossa... Ele vibra numa energia muito tranquila, né? Daniel, embora seja muito agitado, ele tem uma alma, parece que é de outro, já viveu muita coisa. Tem um negócio estranho, Daniel. Né? Às vezes quando eu vejo ele tá me falando coisas, eu fico tipo assim, ermitão, me diga, entendeu? Então ele tem isso. E também, Fábio, eu acho que a gente sofrer na ignorância é pior do que sofrer mesmo. No conhecimento. Então, assim, eu busco informação sobre as coisas, né? Eu procuro ler o máximo, porque, assim, por exemplo, tem gente que fala, diz que tem que usar máscara. Aí a pessoa bota a máscara embaixo do nariz, bota a máscara de um jeito. Tem que lavar tudo com álcool. A pessoa precisa entender que as superfícies, que as coisas... Por que a gente não pode pegar nas coisas que tem um vírus? Porque a gente leva a mão, a boca, o nariz aos olhos. É só não levar, né? É só não levar. Então, onde é a neurose? Vigiar isso. Vou para a rua, vou evitar em pegar em coisas e fazer isso. Vou botar a mão na boca, então, põe a máscara, põe o óculos. Por quê? Porque também, se alguém tiver com problema e espirrar, essas gotículas podem cair no meu olho. Então, é preciso a gente ter um raciocínio de que quando você toma o banho, lava a roupa, tudo, aquilo ali você fecha aquele ciclo daquela neurose. Você tem que deixar ir junto com sabão. Eu acho que informação... Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. A gente precisa ter informação para que a gente também tenha uma atitude sem ser alienado e sem qualquer pessoa chegar para você e dizer, faça isso, aí você faz, faça aquilo, você vai ficar louco, bicho. E a internet hoje tem informação, você sabe exatamente onde se você for uma pessoa de discernimento, você vai buscar informação onde há discernimento. Obviamente. Então, assim, eu vou driblando as minhas loucuras. Óbvio, tem o álcool? Tem água sanitária? Tem o sabão? Tem. Lava a mão toda hora, mas eu não posso, por exemplo, pegar o meu filho de 10 anos, que você, nenhum de nós viveu essa circunstância da quarentena, nós não sabemos, do ponto de vista experimental, o que nós seremos após isso. Então, eu não posso pegar um filho meu que está afim de correr, de riscar a parede e ficar tolhindo ele, enlouquecendo ele, não pegue nisso porque tem um vírus, não pegue naquele porque tem um vírus, que eu posso causar nele uma sequela muito maior do que o próprio vírus. Entende? Então, acho que a gente tem que, embora seja muito difícil, e Fábio, a gente está falando aqui para muita gente que vive vidas parecidas com as nossas, mas muita gente que não tem um terço das oportunidades que nós temos, pessoas que vivem em condições... Pessoas que vivem em condições que nós nem temos noção, porque não vivenciamos. Ideia do que seja.
entendeu? É gente que não está preocupado com nada, não sabe o que é que vai comer amanhã, pô. Então você ficar aqui jogando também mil técnicas, mil características. Meu filho acordou hoje, foi tomar um banho de sol, tinha tinta para pintar, um papel. Porra! Eu digo a ele, meu filho, minha mãe, estou entediado, paciência. Vamos rezar, bota a mão na outra, aperta. Aliás, essa diferença que há no Brasil, onde pessoas estão vivendo a pandemia com recursos muito escassos, deveríamos pensar até nessa solidariedade mesmo, né? Nós estamos tendo uma vida um pouco melhor, então eu olho para o meu vizinho ali, que talvez não esteja tão confortável como eu, as pessoas que são mais próximas a nós. Eu acredito que isso seja um momento para nós termos até mesmo a solidariedade com o que a gente posta, né, Ivete? Eu tenho dito muito isso. Cuidado para você não parecer fútil. Se não, você embora não pode ser que uma bobagem que você poste ele exponha fútil. Ô, Fábio, o Brasil está sofrendo. Posso te falar? Assim, eu acho que as pessoas não têm nem essa intenção de postar. É um cacuete. Pronto. Essa cegueira que é a vontade de manter um ritmo, uma notoriedade ou então uma aceitação, você cai no equívoco. Essa cegueira, por exemplo, a fama, ela tem esse problema. Às vezes, ela joga uma venda preta nos seus olhos e você cai como um patinho. Então, assim, independente disso ser bom ou não para você, do ponto de vista público, mas é pensar o que essa minha postura pode reverberar negativamente na vida de alguém. Mas eu não falo que alguém vai dizer assim, porra, Ivete está vivendo essa maravilha e eu estou aqui na merda. Não é isso. Não é isso. É porque a maioria não vive essa oportunidade. Por isso essa confusão de que postura tomar diante dos fatos. É muito complicado. É muito complicado isso. Então, assim, o máximo que nós pudermos fazer em correntes, em esclarecimento e em ajuda, nesse momento, isso é prioritário. Isso é uma prioridade. Ou se você quer mandar mensagens para as pessoas de otimismo, de positivismo, não deixa a peteca cair. Vambora. Eu estou fazendo assim para minha peteca não cair. Acha uma maneira aí. Eu sei que está difícil. Tá punk. E cada dia é uma necessidade diferente, né? Ontem o Chico Toscano, que eu acho que você conhece lá do Rio, sim. Um maquiador, amigo meu, ele falou, padre, por favor, ajude-nos. Ajude-nos porque nós, profissionais da beleza, estamos há quase 3 meses sem trabalhar. Nós não temos. Menino, é uma coisa... Todo dia é uma necessidade que você descobre, de um olhar que o seu olhar ainda não tinha alcançado. Agora, tem uma coisa... Quem trabalha com isso, quem trabalha nos bastidores das coisas, é muito difícil. Não, e vou te falar, muitas coisas, assim, a gente tende a acreditar, é uma pena isso, quando as coisas chegam no nosso seio, né? A gente só acredita na doença quando alguém fica doente perto da gente. A gente só acredita na coisa ruim. Eu me lembro exatamente quando começou a noticiar o vírus na China. Eu falei assim, vírus na China, com esse número de gente morrendo, isso vai se alastrar. Porque globalizado, né? Uma coisa que fica incubado 14 dias, o cara que estava lá, que visitou fulano, que pegou o avião, que foi para não sei onde, e obviamente isso vai virar uma coisa mundial. Eu, obviamente, não imaginava que isso seria com essa larga escala, com essa abrangência e essa velocidade que esse vírus tem. Ele chegou de uma forma, nos pegou de surpresa, de fato. A todos, cientistas, gente da área de saúde, enfim. Agora, as coisas andam por caminhos de vamos solucionar e com fé em Deus isso vai acontecer o quanto antes. Deus quiser. Por isso que é tão importante a ciência, a pesquisa, como isso é fundamental na vida de seres humanos. Isso é fundamental, isso é uma condição. Inclusive, o momento presente nos ajuda a lançar o nosso olhar sobre essas pessoas, né? Sem dúvida nenhuma. Valorizar dentro da nossa e a gente tende a pesquisador. A gente só tende a acreditar quando a necessidade bate à nossa porta. Eu tenho amigos meus de convívio que me disseram, bicho,
Não dá nem para vender meu carro, porque ninguém vai querer comprar meu carro agora. Ninguém tem dinheiro para comprar comida, vai comprar carro. Para nada. Então, assim, a gente precisa entender que é um momento onde a gente tem que aprender muita coisa. Isso é uma ideia, é como se fosse assim, gente, não dá tempo mais, não pode se mais esperar, é preciso aprender já. Tem que ser rápido. É preciso se despir dessa quantidade de coisas que a gente tende a colocar em cima de nós, a essa vida feliz. Que vida feliz é essa que eu quero, que eu nunca encontro? Que está na vida do outro, está na situação do outro o tempo inteiro. Entenda, eu estou falando do ponto de vista... Tem um ponto de vista prático, que não é teórico, que é... Está faltando comida, está faltando a proteção, está faltando o saneamento básico, está faltando segurança, falta uma série de coisas. E que as pessoas que vivem nessas circunstâncias de pobreza, de falta de assistência, elas não acreditam que isso é uma coisa... Eu não estou generalizando, mas eu digo assim, tem um grupo de pessoas que acreditam assim, isso não vai pegar na gente, porque a gente já vive tanta coisa ruim. A gente já vive no limite há tanto tempo, por que eu haveria de me preocupar com isso? Se eu já vivi coisas piores ou tão iguais quanto? Quer morrer na porta de um hospital? Quantas pessoas já viveram isso? Morreram pessoas, entes queridos, pessoas que são importantes na vida. Aí a gente olha isso na televisão, a gente lamenta na hora do jantar, poxa, que pena. Depois todo mundo vai jogar seu buraco, seu baralho. Vai dormir tranquilo, mas aquela dor, aquele negócio ruim que dá dentro da gente, aquela angústia, isso é punk. E você se sentir sozinho, você já está na merda. Já está sem ter o que dar para os seus filhos, já não tem escola, já não tem saúde, e você ainda perde uma pessoa que você ama, é o fim do mundo. E aí vem um vírus e você fala, porra, o que é pior? Para mim. O cara já confunde tudo. São muitos piores na vida dessas pessoas. Então, assim, a gente precisa... E quando você fala assim, vamos ter cuidado com o que a gente posta, porque é uma corrente também que tem que ter. Uma corrente. As pessoas migram para as redes sociais numa tentativa de terem... Eu estou falando para cacete, né? Você não falou nada ainda. Imagina, que isso? Olha, você fale. A gente acaba migrando para as redes sociais na tentativa de buscar algum alento, algum entretenimento, mas a gente não precisa ser lembrado a todo momento que a gente está na merda e o outro está... Não precisa ser lembrado, entendeu? É preciso ter alguma... Precisa ter consciência que até a canção tem pausa. Com certeza. Com certeza. A canção bonita, ela tem pausa. Ela é cheia de pausas, ela é cheia de intervalos, há silêncios. E o silêncio não está proibido. Não, a descrição ele é não necessário. Está proibida. Pelo contrário, ela ele está é muitas vezes necessário, muitas vezes necessário. Vamos usar os nossos espaços para divulgar as pessoas, divulgar situações, divulgar aqueles que estão em frente de batalha, precisando de recursos. Acho que é um momento bacana de quem tem visibilidade, emprestar visibilidade. Olha, hoje eu vou abrir mão de postar 4 fotos minhas em tal lugar. Eu vou abrir o espaço das minhas mídias para eu postar uma campanha que eu acho justa. E operar em cima disso. Trabalhar em cima disso. Trabalhar em cima disso. Você é forte como? Você é forte atuando, fazendo acontecer. Fazendo acontecer. Pelo amor de Deus, para com isso, gente. Para com isso. Entendeu? Para com isso. Vamos atuar, vamos fazer acontecer as coisas. Eu acho que as pessoas precisam de ver o negócio pronto, ver o negócio acontecendo. Entende? E assim, eu não condeno as pessoas que sentem a necessidade de fazer isso. Eu entendo. Essa não percepção ainda é um ritmo de um tempo antigo. É um ritmo de um tempo antigo. Por exemplo, hoje, nós podemos desfrutar do que está na nossa jurisprudência residencial. Fora isso, nós não podemos mais. Acabou. Está proibido ir para a praia. Um mergulho no mar passou a ter um valor muito maior do que o que se coloca em cima do mar, que é o barco que eu já descrevi. Não condeno quem tem, acho que é merecimento. As pessoas trabalham, têm que ter suas coisas. Os vitoriosos, os grandes, está tudo certo. Mas a gente precisa entender que essa agonia, a gente tem que respirar e recomeçar. Restartar. Onde é que estão os prazeres de fato da vida?
Onde é que estão os prazeres De de fato fato da vida? importa, né? Me dá uma certa... A minha, assim. Eu sou uma pessoa pública. Óbvio que a novela da minha vida, ela entretém, ela tira muita gente do tédio. Entendo isso também. Maravilha, show, vamos embora, vamos nos divertir, vamos fazer acontecer. Mas perder o meu momento em detrimento de fazer acontecer a novela é algo que me preocupa. Então, assim... Um momento que não é para os outros, né? Eu preciso me declarar para Daniel. Tipo, eu te amo. Enfim, às vezes a gente está assim e eu falo a ele coisas, ele me fala coisas de casal, para os meus filhos também, não interessa para quem, meus irmãos. E eu preciso que isso tenha o nosso íntimo salvaguardado, mas não é porque ninguém precisa saber. É para que a gente exercite que isso nos interessa. Exclusivamente a nós dois, entendeu? Nós precisamos saber o que de fato nos interessa, o que nos é exclusivo e o que não precisa ser exclusivo, o que pode ser dividido. Mas nós não podemos perder o momento da foto, deixar de ir. Eu não sei, eu não estou sabendo me explicar, mas eu vou chegar lá. Por exemplo, nós não batemos mais nenhuma foto para que a gente guarde para a posteridade. A foto tem que estar boa para postar. Repare, isso virou um hábito. Isso não é uma condenação, porque eu faço a mesma coisa. Quando a gente bate a foto, eu já bato, a gente já pensa na legenda, é um cacoete dos velhos tempos. Os novos tempos precisam ser recheados de outras coisas. Nós não podemos perder a surpresa do abraço segurando um celular no momento da surpresa. Você entende o que eu estou falando? Entendo. Isso não está errado. Isso não está errado. Isso está nos inebriando de maneira que a gente está compartilhando com quem a gente talvez não entenda que sejam essas pessoas, momentos que a gente não está conseguindo viver. Como é que eu vou compartilhar um abraço se eu não sinto o abraço? Como é que eu vou compartilhar o sabor do sorvete se eu não estou tomando sorvete? Eu só fotografo ele.